Aqui normalmente a gente começa o programa comigo falando alguma idiotice. Fatalmente será isso que o editor vai pegar e cortar, entendeu? Aí entra a vinheta e o programa começa. Mas o tema do programa de hoje é haja paciência. Aí, entra a vinheta. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e polêmicas que eu confesso sempre me embrulha o estômago, né? Quando eu escuto qualquer sinal de saudosismo, já me dá vontade de vomitar. E afinal de contas, é mais fácil ser melhor do mundo hoje? Era muito mais difícil ser melhor do mundo nos anos 90, nos anos 2000? Eis a questão. Porque Ronaldo Fenômeno, em entrevista recente ao jornal Bild, falou que a geração dele era muito mais forte que a geração atual e que na época do Ronaldo era muito mais difícil ser melhor do mundo. Este foi o termo usado por Ronaldo Fenômeno e será este termo que nós vamos combater. Ou seja, eu discordo completamente do que disse Ronaldo Fenômeno. Primeiro que ele se apega a 4 nomes específicos da geração para sustentar que a competitividade ali era maior. E aí a gente precisa fazer um raio-x no que ele falou e esmiuçar alguns detalhes. Será que é tudo isso? O que disse Ronaldo Fenômeno? Ele falou que não, na minha época tínhamos eu, Zidane, Rivaldo, Figo, Ronaldinho Gaúcho. Então era uma competitividade muito maior que, segundo Ronaldo Fenômeno, não tem hoje. Quando ele fala, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho, é um discurso um pouco de conveniência. Por quê? Ronaldinho Gaúcho, ele começa a entrar numa disputa para melhor do mundo em 2004. Em 2004, o Zidane e o Ronaldo Fenômeno já estavam numa queda física e já não disputariam o prêmio de melhor do mundo. Por mais que em 2006 o Zidane tenha feito uma Copa espetacular e para muita gente foi uma Copa inclusive surpreendente. O Zidane tinha abandonado a seleção francesa 2 anos antes, resolveu voltar e fez um mata-mata espetacular, mas o Zidane já não estava no patamar de disputar um título de melhor do mundo, como o Ronaldo também já não estava. O Ronaldinho Gaúcho entra numa sequência dessa galera, ele não disputou melhor do mundo com esta galera, portanto eu não acho que seja justo enfiar o Ronaldinho nessa galera aí. E aí tem gente que vai falar, não, mas o Ronaldinho Gaúcho já tinha feito uma grande Copa do Mundo em 2002. Verdade, mas ali ele não competia para ser melhor do mundo. E tem um outro detalhe, quando se fala realmente de Zidane e Ronaldo, você tá falando de 2 caras muito, mas muito acima da média, que são geniais e estão na história do futebol entre os melhores. Só que quando você coloca aí, nesse patamar de muita dificuldade, Rivaldo e Figo, aí a minha impressão é que já vem um pouquinho de memória afetiva. Mas antes de você me esculhambar, vamos à polêmica aleatória de hoje, que é absolutamente sem sentido. Você coloca o feijão por cima ou por baixo do arroz? É uma dúvida útil. Vejamos aqui primeiro, para a gente entender que muitas vezes há um romantismo que permeia essa discussão, vamos dar uma olhada na lista de melhores jogadores do mundo no período em que o Ronaldo especifica. E aí, quando se fala da geração dele, como a gente vai mais na frente falar de Messi e Cristiano Ronaldo, que dominam o mundo do futebol há 10 anos, peguemos 10 anos de 96 a 2006 para a gente entender quem foram os melhores jogadores do mundo nesse período, e tá aqui a lista. Uma lista que variou mais do que tem variado nos últimos 10 anos, onde só Messi e Cristiano acabam ganhando. E ganhando tanto o prêmio da FIFA quanto a bola de ouro, porque nesse período aqui os prêmios não eram unificados. Então, em algumas temporadas, o cara ganhou o prêmio de melhor do mundo da FIFA e a bola de ouro. Mas em outras temporadas, o cara ganhou a bola de ouro, mas não ganhou o prêmio de melhor do mundo. Ou ganhou o prêmio de melhor do mundo e não ganhou o prêmio da bola de ouro. E aí, só pra constar, tem nessa lista aí de melhor do mundo, por exemplo, um zagueiro. O Navarro ganha o prêmio em 2006. O Roberto Carlos fica em 2º lugar numa disputa de melhor do mundo. Hoje é absolutamente inimaginável um zagueiro ou um lateral ganhar ou disputar o prêmio de melhor do mundo. Um goleiro é possível. Aconteceu, por exemplo, do Kahn disputar o prêmio e estar entre os melhores do mundo nos anos 2000. E aconteceu em 2014, muito graças à Copa do Mundo, do Neuer disputar também o prêmio de melhor do mundo. E se não existissem Messi e Cristiano Ronaldo, o Neuer teria ganho, inclusive, o prêmio naquele ano. Mas vamos fazer um exercício aqui. Em 10 anos, Ronaldo e Zidane levaram 6 prêmios de melhor do mundo, deixando de lado a bola de ouro. Ou seja, sim, houve um domínio na geração do Ronaldo, houve um domínio na geração do Zidane. E eles encabeçavam este domínio.
domínio. Aí você pensa, poxa, mas Messi e Cristiano ganharam 10 de 10. O Ronaldo e o Zidane ganharam 6 de 10. Só que pensemos um detalhe. O Ronaldo passou no somatório da carreira 4 anos parado se recuperando de lesão, correto? Só que no auge da carreira, ele acabou tendo uma das suas principais lesões, a primeira de muitas. E aí ele vinha de um período, 96 e 97, melhor do mundo, 98 ganha o Zidane, certo? Em 99, o Ronaldo se machuca, porque imaginemos que ele continua na mesma pegada, com o mesmo rendimento. É óbvio que o Ronaldo estaria brigando pelo prêmio de melhor do mundo. Só que como ele estava fora da disputa, ganha o Rivaldo. E no ano seguinte, ele também segue machucado, como acaba ficando em 2001, ou seja, são basicamente 3 anos perdidos na carreira do Ronaldo, e nesses 3 anos você tem figuras diferentes ganhando o prêmio de melhor do mundo. O Zidane ganha uma, mas aí vem Rivaldo e Figo. O Rivaldo ganha o prêmio de melhor do mundo numa temporada com números discretos e com um título pelo Barcelona e um título pela seleção brasileira. Hoje é inimaginável um jogador ganhar o prêmio de melhor do mundo sendo eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões. Foi o que aconteceu com o Rivaldo naquela temporada. Ele cai, inclusive, por um grupo que tinha United e Bayern de Munique, mas o fato é que o Barcelona caiu na fase de grupos. Você imagina hoje um time ter o melhor do mundo com o jogador caindo na fase de grupos? E tem mais, naquele ano, o Rivaldo e o Barcelona são eliminados nas quartas de final da Copa do Rei. No final das contas, o Barcelona ganhou o Campeonato Espanhol e a seleção brasileira ganha a Copa América com o Rivaldo sendo o artilheiro. No Campeonato Espanhol, o Rivaldo acaba sendo o vice-artilheiro, mas com números que hoje parecem pobres, né? Pelo Barcelona foram 29 gols em 48 partidas. 29 gols. Hoje, vários atacantes e alguns meia-atacantes batem e passam esse número. Só para lembrar, Messi e Cristiano Ronaldo estão há 7 temporadas seguidas fazendo 40 gols ou mais, fora as assistências. Ou seja, somando, eles têm passado fácil dos 55 gols em participação. E o Rivaldo é bom lembrar, né? Esses dias andou falando que não, hoje em dia eu faria 50 gols mole nas temporadas. Ele nunca fez mais de 50 gols em nenhuma temporada. Portanto, é, pra mim, uma falácia do Rivaldo, que foi um gigante. Mas a temporada em que ele ganha o prêmio de melhor do mundo é uma temporada, se a gente projetar pra hoje, é uma temporada em que o cara não ganharia. E por que eu digo não ganharia? Porque o sarrafo foi muito elevado. Muito elevado, por exemplo, com o Suárez fazendo uma temporada goleadora em 2015, fazendo outra temporada goleadora em 2016, acabando com a hegemonia no espanhol de Messi e de Cristiano Ronaldo, e nem assim ele apareceu entre os 3 candidatos à bola de ouro. Com os números do Suárez na época do Barcelona e inclusive nos tempos de Liverpool, ele bateria para concorrer nos anos 90 e nos anos 2000, porque o Suárez era um goleador decisivo, como foi, por exemplo, o Shevchenko, e o Shevchenko concorreu. O Shevchenko chegou, inclusive, a ganhar a bola de ouro. E eu não estou aqui dizendo que o Suárez é melhor ou pior que o Shevchenko. Eu estou falando que o Suárez teve temporadas de Shevchenko. Porque quando a gente vai analisar melhor do mundo, a gente não pode analisar o jogador. A gente tem que analisar a temporada do jogador. E o prêmio é pela temporada, pelo ano. Você tem uma geração, por exemplo, em que o Ibra não apareceu entre os 3 nunca. Você tem uma geração, por exemplo, que não premiou caras como o Xavi e o Iniesta, que são gigantescos na história do futebol e que, se não existissem o Messi e o Cristiano Ronaldo, teriam ganho cada um 2 vezes o prêmio de melhor do mundo. Só que você tem 2 caras, um sarrafo lá em cima, num patamar estratosférico, que não permitiram que nenhum outro ganhasse o prêmio de melhor do mundo. E vamos pro Figo agora, que foi o outro citado pelo Ronaldo Fenômeno. O Figo era um ponta, quando estourou e bem no Barcelona, um cara de lado, construindo muitas jogadas, mas sempre fazendo poucos gols. Depois ele vai pro Real Madrid e passa a ser um jogador um pouco mais central. O Figo, durante um bom tempo, ele foi o 2º maior assistente da história do Campeonato Espanhol, atrás apenas do Michel, que também jogou no Real Madrid. Só que o Messi foi lá e deixou todos para trás, Figo e Michel. Hoje o Messi é o maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol, um campeonato que o Ronaldo disputou, que o Rivaldo disputou, que o Figo disputou, que o Ronaldinho disputou, e o Messi hoje tem os maiores recordes da competição. E se os recordes não são do Messi, eles são do Cristiano Ronaldo. Se na sua época você era mais forte com todos, por que outros não têm esses recordes? Porque esses caras são muito melhores. E essa história de falar, não, mas era mais difícil, também é falácia, porque no período do Ronaldinho, no período do Figo, no período do Ronaldo, o Real e Barcelona sempre foram dominantes. Houve, de fato, ali, entre 90 e os anos 2000, um período que o La Coruña deu uma incomodada e que o Valência deu uma incomodada. Hoje, esse alguém é o Atlético de Madrid.
Madrid. Na história do Campeonato Espanhol sempre houve domínio. Então não tem essa história de que teve uma época que era mais difícil ou mais fácil. Real e Barcelona sempre estiveram degraus acima dos outros. Só que quem tem os recordes são Cristiano e Messi. Recordes, inclusive, na Liga dos Campeões. O maior artilheiro e o segundo maior artilheiro. O Cristiano, além de o maior artilheiro, é o maior assistente. E é uma competição em que todos esses que a gente citou também jogaram. E aí se pergunta, por que não tem os mesmos números? Já que eram tão melhores, já que era uma época em que tinha tanta gente melhor assim, por que agora é que esses caras destruíram todos os recordes? Outro ponto que o saudosista muitas vezes esquece, né? E como os discursos se repetem. Quando o Nedved ganhou a bola de ouro, eu fazendo as pesquisas descobri um site chamado Relvado, que é um site português, e aí tinha lá o anúncio do Nedved ganhando a bola de ouro. E aí lá em um dos comentários, o comentário tá aqui, o cidadão fala, até que enfim, tava na hora de se fazer justiça, porque os prêmios eram entregues sempre pros mesmos, até que veio a bola de ouro para quebrar isso. Aí ele bota entre aspas, lembrando do Figo. Então, curiosamente, naquela época se tinha a mesma sensação que se tem hoje, que ganhavam sempre as mesmas figuras. Curioso, não é? Falar em curiosidade e saudosismo, nossa dica cultural hoje não é um livro, não é um filme, hoje é um texto do André Rocha que fala exatamente sobre saudosismo, sobre memória afetiva. E o André, nesse texto, ele fala sobre, por exemplo, a saudade que a gente tem de um período em que a gente não tinha responsabilidade, em que a gente ia aos estádios com os nossos pais ou ouvia os jogos com os nossos pais, a gente não pagava conta, tinha a tarde livre, a única preocupação era estudar. Então é óbvio que eu vou ter ótimas memórias desse período e automaticamente eu linko ao futebol. E aí me dá a falsa impressão de que naquela época era tudo melhor. E o título do texto é: o futebol não tem culpa de ter envelhecido melhor que nós. E é um belo título, por sinal, o link tá na descrição do vídeo, por gentileza. Voltando a falar do Figo, na temporada em que é eleito o melhor do mundo, ele fez 20 gols, porque o Figo nunca foi um grande fazedor de gols, né? Ele era um ponta construtor, ia muito ali de fundo, aquele ponta clássico de ir e cruzar. Repito, quando foi pro Real Madrid ele passa a jogar um pouco mais centralizado, mas por exemplo, o Robben é um ponta muito mais mortal que o Figo. Você pode achar o Figo um cara mais elegante, mais clássico, que pensa um pouco mais o jogo, mas o Robben como ponta, que é como o Figo estourou e foi mais vezes usado na carreira, o Robben é muito mais mortal, fazendo mais gols decisivos, participando mais do momento final, do terço final do jogo. E o Robben, inclusive, é um dos que não conseguiram ganhar prêmio de melhor do mundo por conta de Messi e Cristiano Ronaldo. A temporada que ele faz em 2014 é uma temporada para lutar por melhor do mundo. Uma temporada em números, em nível de atuação, do tamanho da temporada de alguns que concorreram e até que ganharam prêmio de melhor do mundo nesse período que o Ronaldo fala aí que era muito mais difícil ser melhor do mundo. Só que o Robben em 2014, até talvez injustamente não é eleito o melhor da Copa, mas no final do ano, como ele ia ganhar o prêmio de melhor do mundo se o Cristiano é campeão da Champions, fazendo 17 gols no 10º título de Liga do Real Madrid? É difícil, né? Então, quando você fala que hoje é mais fácil, você está ignorando que os caras pegaram números antes pouco imagináveis no futebol moderno e fizeram parecer algo comum. Pra você ter uma ideia, em 2017 teve o Harry Kane pela primeira vez num ano corrente fazendo mais gols que Messi e Cristiano. Um jogador fez no ano corrente mais gols que os caras. Era uma temporada, um ano do Harry Kane que ele poderia também concorrer. E hoje, vários jogadores fizeram temporada de melhor do mundo se a gente recortasse para outro período. Só que com Messi e Cristiano Ronaldo fica impraticável você concorrer com os caras. Tem gente chegando perto, como o Neymar já chegou, como o Ribéry chegou muito perto e recentemente ele falou que se sentiu injustiçado em 2013 e acho que de fato em 2013 ele, Ribéry, poderia ter ganho o prêmio de melhor do mundo, porque não foi um ano brilhante nem para Messi nem para Cristiano. E o pior caso para mim é 2010 com o Sneijder. O Sneijder jogando demais na Inter de Milão, ele é campeão de tudo na Itália e ainda é vice-campeão do mundo. E não ficou nem entre os três porque acabaram indo para a final, além do Messi, tanto o Xavi quanto o Iniesta, naquele ineditismo que foi os três jogadores de um mesmo clube concorrendo ao prêmio de melhor do mundo. Para você ter uma ideia, então, se por um detalhe hoje a gente podia ter 8 conquistas da dupla e mais 2 ali de Ribéry e Sneijder. Hoje eles têm esse domínio porque eles são estratosféricos. Talvez o melhor Ronaldo disputasse, o melhor Zidane disputasse, eles iam trocar tapa aí se os 4 tivessem na mesma geração. Mas uma coisa é os 4 estarem no mesmo nível na mesma época. A outra coisa é dizer que Ronaldo e Zidane disputaram com jogadores que eram muito melhores o prêmio de melhor do mundo, porque isso não é verdade. Aí eu prometi lembrar de uma outra época, aí a gente vai para os anos 80, onde também teve
teve um domínio na Europa e as pessoas não lembram. Né? Nos anos 80, onde a bola de ouro era o prêmio que existia e o mais importante, você tinha uma limitação para europeus. E aí você vai ter ali um domínio de Platini e Van Basten. Óbvio, o mais atento vai lembrar que, poxa, mas nesse período dos anos 80 não era onde o Maradona estava destruindo, era onde o Maradona está destruindo. Ele teria ganho ali 2 a 3 bolas de ouro. Então você teria em basicamente uma década só 3 caras ganhando. Em períodos históricos, esse domínio de 2 e no máximo 3 jogadores. Falar que tinham 4, 5, 6 candidatos a melhor do mundo é maluquice. E aproveita e solte aí opiniões, por gentileza, pra falar em maluquice. O Ronaldo, na entrevista dele, ele dá uma explicação para defender a sua geração que eu confesso que eu não entendi e me pareceu um conceito meio desvirtuado. Eu até peguei o papel aqui para ler a declaração na íntegra. Ele fala que, sem ser arrogante, eu tinha muita habilidade, uma velocidade em uma época em que nem todos eram rápidos. E hoje nós vemos que todos correm muito no futebol. Temos apenas algumas dezenas que são mais lentos. Ele fala isso para embasar que na época dele era mais difícil. Só que é contraditório, né? Se hoje todo mundo corre mais e só tem alguns poucos lentos, ou seja, hoje é mais difícil porque você tem menos tempo para pensar, tá todo mundo no mesmo nível, o marcador vai se recuperar muito rápido, ele vai chegar em você muito rápido. Então não deu para entender muito o que diz o nosso glorioso Ronaldo Fenômeno. Me parece uma justificativa que ele não tem o direito de ter, simplesmente porque não faz nenhum sentido para aquilo que ele queria defender. E o nosso polêmica aleatória, hein? O feijão por cima ou por baixo do arroz. Eu confesso que eu não sabia que existia essa polêmica, mas fui pesquisar, tem blog que fala sobre o assunto. Independente da ordem, eu, como nunca tinha reparado, fui reparar. Eu só coloco o arroz por baixo e o feijão por cima, porque eu acho que visualmente fica mais bonitinho, mais organizado. Então é isso, não tem explicação científica, é só uma questão de gosto. A gente coloca um do lado do outro, né? Mas enfim, se for feijoada, dá com caldo grosso. Então é isso, galera. Um abraço, hein? Acabou, curta, compartilhe, toque o seu sininho, fique atento nas notificações, comente com educação, volte sempre. Um grande abraço, não seja saudosista e mostre pro seu avô, pro seu tio. Sempre falo isso, né? Mostre pros mais velhos, mas tem várias pessoas novas que são saudosistas. Policie-se, cuidado, saudosismo é uma merda.